Spinoza como educador. Assim fica evidente que toda tentativa psicoterapêutica ou mesmo psicohigiênica de combater os fenômenos psicopatológicos suscitados no prisioneiro pela vida no campo necessariamente terá que procurar a reconstrução interior da pessoa, apesar de estar num campo de concentração, procurando fazê-la orientar-se para o futuro, para um alvo no futuro. Instintivamente, um ou outro recluso fez por si mesmo. A maioria dispunha de algo que o sustentava e geralmente se tratava de um pedaço de futuro. Não deixa de ser uma peculiaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente com uma perspectiva futura, de certa forma subespécie aeternatis, do ponto de vista da eternidade. Nos momentos difíceis de sua existência, ele sempre de novo se refugia nessa dimensão futura. Muitas vezes isso pode tomar a forma de um truque. No que tange a mim, lembro-me da seguinte experiência: quase chorando de dor nos pés lesionados, postos em sapatos abertos, num frio terrível e enfrentando um vento gelado, eu ia mancando na longa coluna no caminho de vários quilômetros entre o campo e o local da obra. Meu espírito ocupava-se sem cessar com os milhares de pequenos problemas de nossa mísera vida no campo de concentração. Que vamos comer à noite? Não será melhor trocar a rodela extra de linguiça que talvez receberemos por um pedaço a mais de pão? Será que devo negociar por uma tigela de sopa o último cigarro que me sobrou daquele prêmio de 2 semanas atrás? Como vou conseguir um pedaço de arame para substituir o que quebrou e que servia para fechar meus sapatos? Será que vou me integrar em tempo ao habitual grupo de trabalho no local da obra? Ou vou me despachar para uma outra turma com um capataz mais brutal e mais violento? E que poderia eu fazer para cair no agrado de um capo que me poderia proporcionar a imensa felicidade de ser utilizado como trabalhador de depósito no próprio campo, de modo que eu não precisasse mais acompanhar diariamente essa marcha terrível no frio? Já me causa repugnância essa compulsão cruel que força o meu pensamento a se atormentar diária e constantemente só com esse tipo de problemas. Eis que então aplico um truque. Vejo-me de repente ocupando a tribuna de um grande auditório magnificamente iluminado e aquecido, diante de mim um público ao ouvir atento, sentado em confortáveis poltronas, enquanto vou falando, dou uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração e tudo aquilo que tanto me tortura e oprime acaba sendo objetivado, visto e descrito da perspectiva mais alta da ciência. Por meio desse truque, consigo alçar-me de algum modo acima da situação, colocar-me acima do tempo presente e de meu sofrimento, contemplando-o como se estivesse no passado e como se eu mesmo, com todo o meu tormento, fosse objeto de uma interessante investigação psicológica científica por mim mesma empreendida. Diz Spinoza em sua Ética: affectus qui passio est, desinite est passio simulaque, eis claram et distinctam formamus idem. A emoção, que é o sofrimento, deixa de ser sofrimento no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. Ética, quinta parte, do livro Do Poder do Espírito ou A Liberdade Humana. Quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro, está perdido no campo de concentração. No futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, sucumbe interiormente e decai física e psiquicamente. Geralmente, isso acontece de forma até bastante repentina, numa espécie de crise, cujos sintomas o recluso relativamente experimenta, conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise, não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, mas sim em seus amigos. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão, certo dia, ficava simplesmente deitada em seu barracão. Ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir até o lavatório ou mesmo se apresentar na formatura da chamada. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo
Nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo era vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa negava inclusive a ser transportada para um ambulatório ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entrega os pontos, fica deitada até nas próprias fezes e urina, pois nada mais lhe interessa. Certa vez vivenciei de forma dramática a importância da relação existente entre esse perigosíssimo entregar os pontos, o deixar-se cair, por um lado, e a perda da vivência em função do futuro, por outro. O chefe do meu bloco, um estrangeiro que outrora fora um compositor musical bastante conhecido, disse-me certo dia: Ei, doutor, gostaria de lhe contar uma coisa. Há pouco tempo tive um sonho curioso. Uma voz me disse que eu poderia expressar um desejo, que poderia dizer o que gostaria de saber, e ela me responderia a qualquer pergunta. Sabe o que eu perguntei? Quero saber quando a guerra terminará para mim. Sabe o que quero dizer? Para mim. Isso é, queria saber quando seremos libertos do nosso campo de concentração, ou seja, quando terminarão nossos sofrimentos. Perguntei-lhe quando tiver esse sonho. Foi em fevereiro de 1945, respondeu. Estávamos no começo de março. E o que te disse então a voz do sonho? Continuei perguntando bem baixinho. Ele me segredou. Em 30 de março. Quando esse meu companheiro me narrou seu sonho, estava ainda cheio de esperança, convicto de que se cumpriria o que anunciara aquela voz. Mas a data profetizada se aproximava cada vez mais e as notícias sobre a situação militar, na medida em que penetravam o nosso campo, faziam parecer cada vez menos provável que a frente de batalha de fato nos trouxesse a liberdade ainda no mês de março. Deu-se então o seguinte: em 29 de março, aquele companheiro foi repentinamente atacado de febre alta. Em 30 de março, no dia em que, de acordo com a profecia, a guerra e o sofrimento para ele chegaria ao fim, ele caiu em pleno delírio e finalmente entrou em coma. No dia 31 de março estava morto. Faleceu de tifo exantemático. Quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que poderá ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Em última análise, meu companheiro foi vitimado porque sua profunda decepção pelo não cumprimento da libertação, pontualmente, reduziu drasticamente a capacidade imunológica de seu organismo contra a infecção de tifo. Paralisaram-se sua fé no futuro e sua vontade de futuro, acabando seu organismo por sucumbir à doença. Assim, a voz do seu sonho acabou prevalecendo. Esse caso isolado e as conclusões dele tiradas coadunam-se com outra observação para a qual o médico-chefe de nosso campo chamou a minha atenção certa vez. Na semana entre o Natal de 1944 e o Ano Novo de 1945, irrompeu uma mortandade jamais vista anteriormente no nosso campo de concentração. Também o médico-chefe foi de opinião de que as causas da mesma não estavam num agravamento das condições de trabalho ou da alimentação, ou numa eventual alteração climática, ou mesmo por epidemias. Antes, a causa dessa mortandade em massa devia ser procurada exclusivamente no fato de a maioria dos prisioneiros ter se entregue à habitual e ingênua esperança de estar de volta em casa para o Natal. Como, porém, as notícias dos jornais fossem tudo menos animadoras, ao se aproximar aquela data, os reclusos foram tomados de desânimo, decepção geral, cuja perigosa influência sobre a capacidade de resistência dos prisioneiros se manifestou justamente também naquela mortandade em massa, naquele período específico. Dissemos há pouco que toda tentativa de restabelecer interiormente as pessoas no campo pressupõe que consigamos orientá-las para um alvo no futuro. A divisa que necessariamente orientou todos os esforços psicoterapêuticos ou psicohigiênicos junto aos prisioneiros talvez encontre sua melhor expressão nas palavras de Nietzsche. Quem tem por que viver aguenta quase todo como. Portanto, era preciso conscientizar os prisioneiros, à medida que era dada a oportunidade do porquê de sua vida, do seu alvo, para assim conseguir que eles estivessem também interiormente à altura do terrível como
da existência presente, resistindo aos horrores do campo de concentração e, inversamente, ai daqueles que não via mais uma meta de vida diante de si, cuja vida não tinha mais conteúdo, mas perdia o sentido de sua existência e, assim, todo e qualquer sentido para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e sucumbiam muito cedo. A expressão típica com que replicavam a toda e qualquer palavra animadora era a mesma: não tenho mais nada a esperar desta vida. Como se reagirá a essa frase? Perguntar pelo sentido da vida. O que se faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Falando em termos filosóficos, poder-se-ia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados, como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente a cada hora. Perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada, não por meio de elucubrações ou discursos, mas apenas por meio da ação, por meio da conduta correta. Em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Essa exigência e com ela o sentido da existência altera-se de pessoa para pessoa e de um momento para o outro. Jamais, portanto, o sentido da vida humana pode ser definido em termos genéricos. Nunca se poderá responder com validade geral a pergunta por esse sentido. A vida, como a entendemos aqui, não é nada vago, mas sempre algo concreto, de modo que também as exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas. Essa concreticidade está dada pelo destino do ser humano, que para cada um sempre é algo único e singular. Nenhum ser humano e nenhum destino podem ser comparados com outros. Nenhuma situação se repete, e em cada situação a pessoa é chamada a assumir outra atitude. Em dado momento, sua situação concreta exige que ela haja, ou seja, que ela procure configurar ativamente seu destino. Em outro momento, que ela aproveite uma oportunidade para realizar valores de vivência, por exemplo, sentindo prazer ou satisfação. Outra vez, que ela simplesmente assuma seu destino. Mas sempre é assim que toda e qualquer situação se caracteriza por esse caráter único e exclusivo, que somente permite uma única resposta correta à pergunta contida na situação concreta. Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo dentro deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela o destino e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento está também a possibilidade de uma realização única e singular. Para nós, no campo de concentração, nada disso era especulação inútil sobre a vida. Essas reflexões eram a única coisa que ainda podia nos ajudar, pois esses pensamentos não nos deixavam desesperar quando não enxergávamos chance alguma de escapar com vida. O que nos importava já não era mais a pergunta pelo sentido da vida, como ela é tantas vezes colocada ingenuamente, referindo-se a nada mais do que a realização de um alvo mediante nossa produção criativa. O que nos importava era o objetivo da vida naquela totalidade que inclui também a morte, e assim não somente atribui sentido à vida, mas também ao sofrimento e também à morte. Esse era o sentido pelo qual estávamos lutando. Sofrimento com realização. Uma vez que se nos revela o sentido do sofrimento, também nos negávamos, então, a ficar desfazendo ou minimizando o volume de sofrimento que havia no campo de concentração, seja reprimindo-o ou nos iludindo a respeito do mesmo com um otimismo barato e artificial. Para nós também o sofrimento passara a ser uma incumbência, cujo sentido não mais queríamos excluir. Para nós, ele tinha revelado seu caráter de conquista,
Aquele caráter de realização que levou Rilke a exclamar: quanto sofrimento há por resgatar! Rilke falava de resgatar o sofrimento como outros diriam cumprir uma tarefa. Havia muito sofrimento esperando ser resgatado por nós. Por isso era também necessário olhar de frente à situação, a avalanche de sofrimento, apesar do perigo de alguém amolecer e, quem sabe, em segredo, deixar as lágrimas correrem livremente. Não precisaria envergonhar-se dessas lágrimas. Eram o penhor de ele ter a maior das coragens, a coragem de sofrer. Mas pouquíssimos sabiam disso e só envergonhados admitiam ter se extravasado em lágrimas. Certa vez perguntei a um companheiro como fizera desaparecer seus edemas de fome, ao que ele confessou: eu os corei chorando. As tentativas psicoterapêuticas individuais foram, muitas vezes, um tratamento de emergência para salvar a vida. Afinal, esses esforços se destinavam sobretudo à prevenção de suicídios. Para os casos em que se concretizara a tentativa de suicídio, havia uma proibição rigorosíssima de salvar a pessoa em questão. Assim, era oficialmente proibido, por exemplo, soltar companheiros que alguém encontrasse enforcados. Tanto mais se impunha a necessidade de tomar medidas preventivas. Lembro ainda de 2 casos. Apresento-os não só por servirem de paradigmas para a aplicação prática das reflexões que já conversamos, mas por revelarem também um notável paralelismo. Trata-se de 2 homens que, em conversas, haviam manifestado intenções de suicídio. Ambos alegaram da maneira típica que nada mais tinham a esperar da vida. Importava mostrar a ambos que a vida esperava algo deles, e algo na vida, no futuro, estaria esperando por eles. E de fato revelou-se que por um deles havia um ser humano esperando, seu filho, ao qual idolatrava, esperava pelo pai no exterior. Pelo outro esperava não uma pessoa, mas um objeto, sua obra. O homem era um cientista e publicara uma série de livros sobre determinado tema, a qual não estava concluída e aguardava sua conclusão. Para essa obra, esse homem era insubstituível, não podia ser trocado por outro. Mas ele não era nem mais nem menos insubstituível que aquele outro que, no amor de seu filho, era único e também não podia ser trocado. Aquela unicidade e exclusividade que caracterizam cada pessoa humana e dão sentido à existência do indivíduo fazem-se valer tanto em relação a uma obra ou uma conquista, como também em relação a outra pessoa e ao amor da pessoa. Esse fato de cada indivíduo não poder ser substituído nem representado por outro é, no entanto, aquilo que, levado ao nível de consciência, ilumina em toda a sua grandeza a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela continuidade de sua vida. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante o ente que a ama e também a espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar sua vida fora. Ela sabe do porquê de sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo como uma palavra na hora certa. As possibilidades de psicoterapia coletiva naturalmente eram muito restritas no campo de concentração. Nessa área, o que tinha efeito, incomparavelmente maior do que a fala, era o exemplo. Contanto que um chefe de bloco não estivesse do lado das autoridades nazistas, tinha incontáveis oportunidades de exercer uma influência profunda e positiva sobre aqueles que se achavam sob sua esfera de ação, por meio de uma atitude íntegra e encorajadora. O efeito direto do seu exemplo sempre é maior do que o efeito de suas palavras. Volta e meia, porém, também a palavra tinha efeito, quando por alguma circunstância externa aumentava o eco interior. Lembro-me de certa ocasião em que surgiu a oportunidade de aproveitar psicoterapeuticamente, numa espécie de diálogo coletivo, a receptividade interior dos reclusos, favorecida por determinada situação externa. O dia foi horrível. Fazia pouco haviam sido anunciados, na hora da chamada, todos os pontos que doravante seriam considerados sabotagem e punidos imediatamente com enforcamento. Entre esses delitos constavam trivialidades como cortar tiras estreitas de nossos velhos cobertores, o que muitos de nós tinham feito para confeccionar polainas improvisadas,
além de qualquer furto, mesmo o mais insignificante. Acontece que poucos dias antes, um prisioneiro que estava morrendo de fome penetrou no depósito para roubar 1 quilo de batata. Constatou-se arrombamento e alguns prisioneiros descobriram o assaltante. Quando a direção do campo deu pela coisa, exigiu a entrega do delinquente, caso contrário, o campo inteiro teria que ficar de jejum durante um dia. Naturalmente, os 2.500 companheiros preferiram jejuar a entregar o companheiro para ser enforcado. Ao chegar à noite desse dia de jejum, estávamos estirados em nosso barracão, todos tomados de depressão geral. Falava-se pouco e, quando saía uma palavra, ela demonstrava irritação. Como se não bastasse, apagaram a luz. O estado de espírito geral atingiu seu ponto mais baixo. O chefe do grupo, porém, era uma pessoa sábia e improvisou uma conversa sobre tudo aquilo que tanto nos preocupava interiormente. Falou sobre os tantos companheiros que haviam morrido nos últimos dias, de doença ou de suicídio. Falou também sobre o que provavelmente seria o motivo dessas mortes em ambas as modalidades, o entregar os pontos. Sobre esse aspecto, bem como sobre a questão de como se poderia talvez resguardar ainda as prováveis vítimas seguintes desse fatal autoabandono interior, nosso chefe pediu que se dessem algumas explicações e citou meu nome. Ora, o meu estado de espírito naquele momento nem de longe era de dar explicações psicológicas ou qualquer consolo para meus companheiros de barracão, numa espécie de aconselhamento médico, pastoral. Eu estava com frio, com fome e também me sentia muito desanimado e muito irritado. Mas tive que juntar as forças e aproveitar essa oportunidade única, pois o que mais precisavam agora era de ânimo.